Olá, pessoal. Eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação. Aqui nesse programa, a ideia é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário ferramentas para negócios seguros, de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor, amigo corretora. Vamos ter aulas, bate-papo e gente que pode nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. Por isso, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje, e um programa muito interessante para os corretores de imóveis, com o tema a dispensabilidade ou não das certidões imobiliárias. Olha que legal, um tema que, logicamente, está no dia a dia aí dos corretores de imóveis. E eu recebo mais uma vez a doutora Karina Domingos, parceira do meu escritório, da Arcângelo Direito Imobiliário. Ela é advogada, militante há mais de 16 anos na área civil, com ênfase em direito imobiliário, é parecerista e estrategista processual. E é uma honra receber mais uma vez aqui, doutora Karina, para a gente bater um papo aqui sobre o aspecto aí das certidões imobiliárias, dos cuidados nas aquisições dos imóveis, né? Então eu passo aqui a palavra para você, para que você possa aqui fazer as suas considerações iniciais. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer você, meu amigo, meu parceiro de luta diária aqui no nosso escritório. E eu gostaria de agradecer pelo convite de estar retornando aqui no seu programa Segurança na Transação, junto à TV Cresce São Paulo. E como você colocou aí no início, um tema hoje, o nosso bate-papo, de suma importância e de muito interessante para os colegas corretores, né? Espero que eles possam aproveitar esse nosso bate-papo de hoje. Ótimo, Karina. E é um tema que, logicamente, é objeto de debate aí por parte de advogados imobiliários. Também muitos corretores de imóveis e corretoras de imóveis são questionados no seu dia a dia, né, sobre a dispensabilidade ou não das certidões imobiliárias. Então, assim, primeiro, muito se fala de due diligence imobiliária. Mas o que seria essa due diligence imobiliária para os corretores e corretoras que estão nos acompanhando aí em suas casas, em seus escritórios? A due diligence é uma análise mais aprofundada, mais detalhada, é uma auditoria das certidões imobiliárias, tanto do imóvel em si, quanto das certidões dos vendedores, para que o comprador possa ter, dentro de uma análise segura, essa deliberação para aquisição ou não do imóvel que ele pretende comprar. A due diligence caminha nesse sentido, de uma auditoria documental. Perfeito, perfeito. E a gente, na prática, o que a gente vê é que a due diligence, ela pode ser realizada tanto para os vendedores, no sentido daquela ajuda para organizar, né, toda a documentação imobiliária, né, as questões burocráticas na hora da transação, e também, principalmente, aos compradores, para trazer segurança naquele negócio, né, para tentar minimizar os riscos daquele negócio. É assim que o advogado imobiliário... Muitas vezes a gente até se depara com uma pergunta na prática, doutora Karina, que é se o corretor ele realiza due diligence imobiliária. E eu não sei a sua opinião, mas para mim o corretor, a due diligence, né, do corretor é no sentido de apresentar certidões negativas, que isso é obrigação do corretor. Agora, logicamente, quando há um apontamento, ele vai precisar ali do advogado imobiliário, quer seja do vendedor, para gerar um relatório, ou o advogado da imobiliária para poder analisar se aqueles processos podem trazer risco àquele negócio, né? Exatamente. A obrigação do corretor, ela está afeta à extração das certidões. Qualquer apontamento, falta de emissão de CND, isso tem que ser reportado a um advogado especialista, justamente para, nessa auditoria, nessa análise, ele colocar
os pontos e os riscos dessa negociação, para novamente encaminhar o comprador para ele deliberar sobre o segmento ou não. Veja, tem uma questão que é importante aqui, quando a gente se trata de análise de documentação, e muitas vezes a gente, na prática, vê os corretores de imóveis, as corretoras de imóveis iniciando pela análise das certidões negativas, mas conforme a gente costuma falar, o primeiro documento que deve ser analisado é a matrícula do imóvel, né? Exatamente. A matrícula do imóvel é a certidão de nascimento daquele objeto da venda. E nós sempre orientamos que seja encaminhada, verificada, extraída a certidão de inteiro teor atualizada. Porque às vezes nós também nos deparamos com a análise de encaminhamento de matrícula, só que na verdade é uma visualização. E nós sabemos que muitas das vezes algumas informações que são importantes, elas não aparecerão nesse documento de visualização. Então, é de suma importância que o corretor, o primeiro documento que ele extraia, inclusive de forma eletrônica, né, que nós temos aí a ferramenta do site do Registradores, que ele retire essa certidão de inteiro teor como matrícula e não como visualização. E o que a gente pode perceber também é justamente a análise da matrícula, ela é importante, porque muitas vezes aquela pessoa que se apresentou como dono da imobiliária, ela, na verdade, ela não é a dona do imóvel, né? Ou é uma venda non domínio, ou por uma pessoa que não é autorizada. Então, muitas vezes, é solicitado para os advogados imobiliários ali um compromisso de compra e venda, e, na verdade, se trata de uma cessão, porque está no nome ainda da construtora, o vendedor ainda tem que apresentar ali que ele já quitou junto à construtora para ver se vai fazer, documentar aquela cessão, né? Muitas vezes está no nome de um falecido, né? E vai ter que abrir um inventário ou uma cessão de direitos hereditários. Então, nós sabemos que só com a análise da matrícula... E tem uma outra questão aqui, Karina, vaga de garagem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, uma da necessidade, né, no objeto da venda, ser nos fornecido a certidão de inteiro teor atualizada dessa matrícula, é que lá nós vamos verificar se aquele imóvel, naquela matrícula específica, consta a vaga de garagem. Já nos deparamos inúmeras vezes que, às vezes, a vaga da matrícula, de garagem, tem uma matrícula separada, individualizada, ou caso não tenha essa individualização de matrícula da vaga de garagem, precisaria verificar junto ao condomínio o espaço de uso de estacionamento, se aquele imóvel objeto da venda, ele comporta essa vaga acessória, digamos assim. Então, precisaria verificar essa vaga de garagem, se é uma matrícula individualizada ou não. Então, é de suma importância, porque o objetivo dessa transação que os corretores precisam ter em mente é o registro. Então, todo comprador precisa registrar o seu imóvel. Então, quando nós verificamos que a matrícula está regular, nós conseguimos caminhar com o documento, o instrumento que vai ser elaborado de forma eficiente, visando o registro de imóvel, dessa aquisição. Perfeito, perfeito. Então, por isso, logicamente, o corretor de imóveis deve sempre iniciar pela análise da matrícula. Doutora Karina, além das certidões triviais, que são aquelas que todos tiram, né? Quer seja os advogados, os corretores de imóveis, os escreventes, os tabeliães, nós temos também aquelas certidões que são importantíssimos e, na prática, a gente vê muito pouco as imobiliárias e os corretores tirando. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de tirar certidões relativas ao condomínio, por exemplo. Sim, nós orientamos aqui os nossos assessorados e também os consultivos para tirar essas certidões, né, que os corretores façam a extração todas as certidões triviais também do condomínio, porque não é incomum nos depararmos com situações em que o condomínio, aonde a unidade autônoma foi vendida, ela tem apontamentos, especialmente os trabalhistas, tanto do TRT e muitas das vezes junto ao Banco Nacional de Devedores. E isso pode ser questionamento frente aos corretores por compra
por conta do compromissário comprador, que nesse caso, depois de ter efetivado o registro, se tornou, né, proprietário do imóvel, e ele pode suscitar essa questão frente à imobiliária e os corretores. Pode causar aí uma demanda, inclusive, nesse aspecto. Perfeito, perfeito. Veja, doutora Karina, que uma outra questão que a gente também se depara muito na prática é, logicamente, os corretores questionando o porquê de ter que tirar as certidões negativas referente às pessoas jurídicas em que o vendedor faz parte, né? E de fato, nós sabemos que é um risco muito grande, né? Quem não se preocupa em fazer a consulta na JuSesp e tirar ali as certidões daquelas pessoas jurídicas em que os vendedores fazem parte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o porquê da obrigatoriedade, vamos dizer assim, de tirar as certidões também da pessoa jurídica. Sim, essa recomendação que nós fazemos é porque nós temos uma questão processual que é chamado de incidente de desconsideração da pessoa jurídica. E, em termos bem simples, o que isso significa? O processo foi demandado contra a pessoa jurídica do vendedor, lá no Poder Judiciário não localizou nenhum bem, e em determinado momento o credor apresenta esse incidente. E aí, como o juiz despacha isso? Havendo esse deferimento, ele desconsidera a pessoa jurídica e ataca o patrimônio da própria pessoa física. Então, essa verificação ela é de suma importância porque já nos deparamos com casos em que houve esse pedido de incidente de desconsideração no curso do processo da venda. Então, o risco é bem alto. Isso quando a gente tem algumas pessoas jurídicas específicas, né? Quando nós estamos tratando de empresário individual, nós não temos essa desconsideração. Por quê? Esse termo é uma situação fictícia. Quando a gente se depara com um vendedor que ele tem uma, entre aspas, PJ, e a modalidade de instituição dele é enquanto empresário individual, existe uma confusão patrimonial. Isso significa dizer que os débitos dessa pessoa jurídica, ela é misturado, é conversado com todos os bens e dívidas da pessoa física. Então, quando é empresário individual, tem que ter cautela maior ainda. E quando é uma pessoa jurídica limitada, por exemplo, que é o mais comum da prática de hoje, a gente pode ter essa questão da desconsideração da PJ. Então, a nossa recomendação é porque efetivamente pode haver riscos para a transação, não é uma certidão a mais sem importância, né? E a gente se depara, assim, com esses questionamentos, né? A justificativa é exatamente essa. Sim, exatamente. Uma outra questão também a título sempre em caráter informativo, né, do programa Segurança na Transação e para os corretores que nos estão acompanhando, muitas vezes quando da due diligence imobiliária, quando da análise das certidões, tem uma certidão da Receita Federal que não é emitida, uma certidão da dívida ativa estadual que também não é emitida. Então, assim, nós sabemos que os advogados que trabalham junto às imobiliárias, eles não têm como consultar o porquê da não emissão de uma certidão ou até mesmo porquê emitida positiva com efeitos de negativa. Porque há um caráter de sigilo, né? São informações sigilosas no que tocam a Receita, a Fazenda e tudo mais. Então, assim, qual é a orientação aos corretores de imóveis quando eles se deparam, por exemplo, de uma certidão que não foi emitida da Receita Federal? Quando nós temos a certidão que ela não foi sequer emitida, é porque existem dívidas que devem ser levantadas sempre junto ao contador do vendedor. Quando, por exemplo, nós temos a PGFN, que é uma tributária nacional, ela é emitida positiva, negativa, significa que sim, existem débitos, que por um parcelamento ou uma discussão tributária, eles estão suspensos. Então, a positiva, negativa, não equivale dizer que não tem débitos, são coisas completamente diferentes. A certidão negativa não tem débitos, a positiva negativa, existe uma discussão ou um parcelamento em andamento sobre aqueles débitos, e a não emitida é porque os débitos estão inscritos lá junto à PGFN, então precisa ser levantado.
Todas essas informações, como você colocou também, é indispensável que elas venham uma declaração, uma justificativa escrita do contador do vendedor, diante da sigilosidade, porque nós, enquanto advogados e os colegas corretores, não terão acesso a essas informações. Por isso que se reporta, com a orientação do que se deve fazer, ao vendedor, para ele replicar isso a quem de direito para fazê-lo, que é o contador dele. E muitas vezes também o próprio corretor, ele não precisa ficar preocupado quando ele se depara de uma certidão, por exemplo, da receita que não foi emitida, porque muitas vezes pode ser uma falta de uma entrega de uma declaração, que se apura junto ao contador, o contador regulariza aquela declaração e o negócio segue normalmente, né? Então, o que o corretor, logicamente, tem que fazer é pedir que se fale com o contador daquele vendedor, ou que o vendedor se dirija até uma unidade da Receita Federal para saber se é uma, como a gente pegou em alguns casos, uma guia de R$13 que não foi paga. Então, assim, não tem que se preocupar, né? Não tem que ter um pânico que não vai dar certo aquele negócio, mas é solicitar que haja ali, por parte do vendedor, uma apuração junto à sua contabilidade, o porquê da não emissão da certidão. Uma outra questão aqui que é legal a gente falar, a título de debate com os corretores que estão nos acompanhando, é que muitas vezes, Karina, as pessoas têm a impressão que o fato de o vendedor ter dívidas, ele não pode fazer uma negociação. Então, apontou dívidas, tirou as certidões, apareceu dívidas, o corretor já falou, olha, não vai dar para vender esse imóvel. E não é assim, né? Porque o vendedor ele pode regularizar suas dívidas ou até mesmo demonstrar que ele tem mais patrimônio do que dívidas, né? Então, há muitas formas de viabilizar um negócio mesmo quando há apontamentos por parte dos vendedores, né? É por isso que nós sempre reiteramos a necessidade de ter um advogado especialista na área para ter esse entendimento. Porque pode ter essa questão, né, de se indicar, de ser recomendado para que a transação siga essa apresentação de lastro patrimonial. O vendedor pode fazer essas regularizações e os prazos serão estabelecidos no instrumento, geralmente é no particular de compra e venda. O próprio comprador, contido no preço da operação, ele faz essas quitações. Então, não é porque tem apontamento que tem uma inviabilidade. Não é essa a situação. Nós tivemos casos aqui no escritório em que um dos nossos clientes tinha um outro patrimônio que poderia responder e que, de fato, viabilizou a transação num valor muito alto. É um apartamento localizado numa região privilegiada aqui de Ribeirão. E os vendedores tinham inúmeros apontamentos. E nós conseguimos conduzir para que essa transação fosse estabelecida, sem nenhum problema, com registro, sem nenhuma disponibilidade, tudo certo. Então, realmente é isso. Essa análise dessa due diligence, ela é necessária para que viabilize a transação. Alguns apontamentos, eles são muito tranquilos de serem verificados e solucionados. É interessante que o advogado imobiliário, e que é um parceiro do corretor de imóveis, né? Ele sempre trabalha no sentido de viabilizar a operação, né? A ideia do advogado imobiliário é essa, né? De trabalhar no sentido de viabilizar o negócio. O negócio ser desaconselhado por aquele advogado, o advogado imobiliário ele trabalha na exceção disso, né? Muitas vezes, logicamente, você se depara com negócios que é melhor falar com o comprador. Há um risco grande de esse negócio trazer um problema. Daí vai ser uma assunção de risco por parte do comprador por mera liberalidade dele, né? Mas cabe aí ao advogado imobiliário apontar tudo e ao corretor de imóveis, principalmente, não sonegar nenhuma informação, né? O corretor de imóveis deve apresentar todas as informações para que muitas vezes o comprador delibere aí por seguir o negócio ou não, né? Exatamente. A parceria entre corretor e o advogado imobiliarista é no sentido de viabilizar essa transação, porque quando chegarem as certidões devidamente justificadas para o comprador, ele terá um leque para entendimento e deliberação.
E como você pontuou, nós já tivemos algumas situações em que investidores seguiram com o contrato, mesmo com o apontamento, é o que você colocou como assunção de risco. Então, muitas das vezes, não é que o negócio é desaconselhado, o risco dessa negociação pode ser alto, mas a deliberação de compra é de quem está o pretenso adquirente, cabendo ao corretor levar essa informação de forma voluntária e espontânea, justificada pelo trabalho do colega advogado imobiliário. O sentido da parceria é justamente valorizando a venda, né? A compra e venda. Perfeito. Uma outra questão também que é legal pontuar aqui é sobre quando o imóvel que é objeto da venda, ele está alugado e um contrato vigente. Eu vejo em situações práticas que isso ainda surgem muitas dúvidas por parte de corretores e corretoras de imóveis, no sentido de como viabilizar isso no instrumento de compra e venda, com quem vai ficar a obrigação de tirar aquele locatário do imóvel, ou até mesmo quais os direitos que o locatário também tem, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho também quais os cuidados da imobiliária quando ela se depara com a venda de um imóvel que logicamente tem um contrato vigente com o inquilino. Sim, a imobiliária, primeiramente, precisa notificar para que o inquilino exerça o direito de preferência na aquisição. E, na prática, o que nós vemos também com uma certa regularidade não é o encaminhamento simplesmente da notificação com o não aceite do inquilino, ele não tem interesse. O conteúdo dessa notificação é que deve ter bastante atenção, que muitas das vezes pode causar aí às vezes até uma nulidade em casos mais graves do negócio que foi firmado. Precisa, segundo a lei do inquilinato, conter todas as condições do negócio, o preço, as condições, se será financiamento, se será vista. Então, esse conteúdo da notificação é de extrema importância, porque ele é avaliado também numa situação jurídica, caso essa demanda possa ser judicializada. E uma questão também que nós nos deparamos também que é comum, muitas das vezes o vendedor, no afã dessa venda, de formalizar isso, ele coloca no contrato a obrigação dessa desocupação frente ao inquilino dele. Entretanto, o artigo 8º da lei do inquilinato não regula dessa forma. A lei é muito clara, que essa obrigação é do adquirente. Qual o prazo? A partir de 90 dias da data do registro desse instrumento. Então, muitas das vezes o vendedor se compromete numa obrigação que não é dele. E aí, o que pode acontecer? De novo, uma questão que pode ser levada para o judiciário, porque o vendedor vai acionar, o comprador vai acionar o vendedor para que ele cumpra aquela obrigação contratual, não legal, que ele assumiu. Entretanto, o que nós vemos isso no judiciário? Essa obrigação contratual, ela frente à lei, ela não tem validade, porque é o adquirente quem tem que tomar essa iniciativa para verificar e proceder com o que é necessário para a desocupação do imóvel que ele comprou. Mas é um tema recorrente, nós vemos isso com frequência. E muitas vezes nós vemos, por parte de imobiliárias e de corretores de imóveis, confeccionar aquele instrumento de compra e venda, né, aquele compromisso de compra e venda, com uma cláusula imputando a responsabilidade ao vendedor para ele entregar a posse do imóvel em 30 dias ao comprador, sendo que o vendedor ele não tem esse direito, né? Pela lei do inquilinato, ele não pode pedir o imóvel ao locatário dentro da vigência da locação. E daí o comprador não quer assumir aquela responsabilidade, porque contratualmente foi o vendedor que está com uma cláusula contratual assumindo aquela responsabilidade, e com isso vai para o judiciário, né? O comprador cobrando multa do vendedor pelo descumprimento do contrato, e isso, logicamente, traz prejuízo a todos. De conhecimento, né? Por parte da imobiliária e do corretor de imóveis, né? É de extrema importância. E atentar-se, nós sinalizamos novamente, ao conteúdo dessa notificação, porque se ela for vaga, simplesmente notificando que há interesse da venda, e assine para mim no campo se tem interesse ou não, também a obrigação do que a legislação
exige desse teor dessa notificação não foi cumprido também. E felizmente nós já estamos chegando aqui ao final de mais um programa Segurança na Transação, e eu não poderia deixar de encerrar esse programa, Karina. O tema do programa, inclusive, foi a dispensabilidade ou não das certidões imobiliárias. Daí eu te pergunto, com toda a questão que envolve a concentração dos atos da matrícula, e agora falando para o corretor e para a corretora, o corretor pode deixar de tirar certidões negativas? O corretor, de forma alguma, de jeito nenhum. Inclusive porque ele pode ser responsabilizado civilmente sobre isso. Embora nós tenhamos aí as alterações que vieram acerca da lei sobre a concentração dos atos, nós temos essas situações que devem ser muito ponderadas, especialmente também porque o nosso judiciário não tem uma consolidação sobre essa situação. Muitas das vezes, a não extração dessa certidão, que os corretores não têm essa deliberação, pode desaguar num problema bem sério. E é diferente quando o comprador, ele fala, ele delibera, não tem interesse nas certidões porque estou baseado na lei de concentração dos atos da matrícula. A matrícula não tem nada, então eu vou seguir. Quando o comprador delibera por isso, e particularmente nós não vimos isso até hoje, né? Em mais de uma década aí de trabalho, aí sim, a imobiliária e o corretor estariam respaldados, desde que isso seja documentado, porque os corretores, a imobiliária, precisam estar ali resguardados documentalmente para, numa futura ação, uma notificação, ele ter a comprovação, de novo, das informações prestadas de forma voluntária ao vendedor e ao comprador, dependendo do cliente, mas o corretor, em hipótese alguma, pode ele dispensar as certidões baseado na legislação acerca da concentração dos atos, de forma alguma. Sim, como nós temos falado muito em debates e discussões sobre o tema, nós teremos, talvez nos próximos anos, um aprofundamento sobre esse tema, os tribunais julgando processos que já têm relacionados à questão da lei da concentração dos atos da matrícula, né? E quem sabe no futuro isso haja, de uma certa forma, estabilize essa questão, né? Que haja um entendimento por parte de todos. Mas hoje, sem dúvida, eu concordo, os corretores, de maneira nenhuma, devem deixar de tirar as certidões, porque é uma segurança do próprio corretor de imóveis, né? Para que no futuro ele não responda por uma falha aí na sua prestação de serviço, responda de forma cível, né? E também, sem dúvida, tenha que devolver os seus honorários. E não só isso, o prejuízo pode ser muito maior. Então, corretores continuem, né, tirando as certidões e se cercando de todos os cuidados na hora da transação. Doutora Karina, muito obrigado mais uma vez por recebê-la aqui no programa da Segurança na Transação. É uma honra que você esteja participando mais uma vez aqui do programa e eu quero passar a palavra aqui para as suas considerações finais. Eu agradeço novamente o convite para retornar aqui no seu programa Segurança na Transação junto à TV Cresce São Paulo, e tem um grande alcance. Espero sim que os corretores possam aproveitar bastante aqui o nosso conteúdo e estou à disposição para um novo bate-papo aqui com o pessoal. Perfeito. Muito obrigado, doutora Karina. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a diretoria do Cresce em nome do presidente José Augusto Viana Neto e agradecemos principalmente também a você, motivo pelo qual criamos esse programa que nos enche de muita satisfação. Então, em breve estaremos juntos novamente. E não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco. Um abraço a todos e até a próxima.